Nós estamos, pela bondade e misericórdia de Deus, na nossa quinta aula, isto mesmo, esta é a nossa quinta aula da matéria de Ética Cristã e Ministerial. Este é o curso básico em Teologia, turma das quartas-feiras, quinta aula da nossa matéria de Ética Cristã e Ministerial, sendo a quinta também a antepenúltima aula. Nós estaremos fechando esta matéria na quarta-feira, dia 16 de novembro. Então, quarta-feira, dia 16 de novembro é o fechamento, não é, com a nossa provinha, e já na semana que vem já estarei anunciando a vocês a próxima matéria, né, em continuação. Alguns irmãos já estão praticamente na reta final, né, do curso básico, alguns vão parar no básico, outros vão continuar no médio, né, só relembrando, né, relembrando, isso não implica em obrigatoriedade aos irmãos que desejem passar para o curso médio, uma vez que fechem, né, o ciclo do básico. O curso médio só funciona às segundas-feiras, né? Segundas-feiras no mesmo horário, de 8h15 às 10 da noite. Somente para informação daqueles que, obviamente, que findando, né, fechando o ciclo do curso básico, os que quiserem, claro, já estão então informados que o curso médio só funciona às segundas-feiras. Página 9, vamos lá na nossa apostila, página de número 9. Estamos ainda falando sobre alguns obreiros, maus obreiros, que as Sagradas Escrituras têm trazido à tona, ou pelo menos deixado um registro, né, para que nós os conheçamos e tenhamos, no mau exemplo deles, uma lição para que nós não incorramos ou não sigamos, não é, o exemplo deles. De todos os maus obreiros, né, que a Bíblia nos apresenta, sem dúvida, Judas Iscariotes é o que mais nos surpreende, em todos os aspectos. Primeiro, seu nome, né? O seu nome vem do grego Iudas, ou de uma variante no hebraico, louvor. Iscariotes, no hebraico, homem de morte ou natural de Criote, como nos ensina Atos 1:25. É um outro obreiro que começou e terminou tragicamente. Tem aquele que começa bem, né, e termina mal, mas Judas, ao contrário, começou mal e terminou mal. Vamos ver a questão de Judas, que ela é bem curiosa, chamativa e, por que não dizer, complexa. Número 1, ele possuía motivos equivocados, motivos errados para seguir a Jesus. Ou seja, ele tinha em si arraigado uma concepção zelote. O que é uma concepção zelote? Os zelotes, eles eram revolucionários, né? O Império Romano era o império da época e subjugava, dominava a Palestina e praticamente 1/3 da Europa e da Ásia. E Israel não ficou fora desta dominação, né? Era uma dominação feita na base da força, do jugo dos exércitos, da espada, da lança, do derramamento de sangue. Por isso que o Império Romano ele foi considerado o mais duro de toda a história humana. E, consequentemente, né, a Palestina sofreu muito, muito mesmo, debaixo da autoridade do Império Romano. Volta e meia haviam revoltas isoladas, mas a mais que se destacou naquela época na Palestina foi dos zelotes, né? Tanto que este grupo revolucionário levou a um massacre de mais de 150 pessoas no ano 69, numa localidade chamada Massada, próxima a Jerusalém, né? Na verdade, eles se suicidaram, né? Um grupo muito grande de homens, mulheres, crianças se suicidaram antes que os romanos viessem tomar posse desta fortaleza, mas tudo originário, né, pela pressão que os zelotes faziam contra
o Império Romano. Como os zelotes, repito, era um grupo revolucionário, o objetivo dos zelotes era quebrar a autoridade do Império Romano e fazer com que os hebreus ou os judeus pudessem estar na cabeça. E Judas, quando vê a Jesus, ele vê, obviamente, uma oportunidade. Por quê? Porque Jesus era carismático, Jesus atraía as multidões, arrastava as multidões, e, obviamente, Judas pensou, tá aqui, ó, o nosso cabo eleitoral. Esse camarada aqui vai arrebentar, vai ser o que vai nos representar. Jesus sabia das intenções de Judas? Claro, sabia, sem dúvida nenhuma. Uma das razões que Jesus permitiu a aproximação de Judas é porque Jesus queria dar uma grande oportunidade, embora a Bíblia não dá detalhes por escrito, mas nós entendemos pelos movimentos, né, de Judas nas páginas dos 4 evangelhos. Porque vamos pensar aqui, vamos raciocinar com um pouco de lógica humana. Quem de nós, preste atenção, quem de nós, sendo donos de um negócio, de um comércio, escolheríamos um tesoureiro, uma pessoa desonesta, ladrona, corrupta? Eu creio que, em são juízo, nenhum de nós, sendo donos de um negócio, não é verdade, contrataríamos para ser nosso tesoureiro uma pessoa que rouba, ou não? Ou estou errado? Eu entendo que um tesoureiro, para uma pessoa ser o tesoureiro de uma companhia, de uma empresa, de um negócio, tem que ser uma pessoa com uma considerável capacidade de honestidade, de sinceridade, de, vamos dizer assim, de saber como manejar com o dinheiro. E Judas, segundo a Bíblia, diz que ele era ladrão. E uma coisa estranha, né? Jesus ter como seu tesoureiro um ladrão. Não faz sentido, claro, no âmbito humano. Mas tudo isso para nós entendermos que Jesus estava dando todas as oportunidades a Judas para refletir nas suas más intenções, né? Ele foi dominado pela amargura. João, capítulo 6, fala sobre isso. Judas era uma pessoa amargurada, tinha aquele sentimento de vingança, de ódio, porque ele queria a libertação da nação judaica na base dos golpes, na base do derramamento de sangue. Está aqui número 3. Ele desenvolveu um espírito de vingança e ódio, né? O capítulo 12 do Evangelho de João descreve, né, alguns movimentos de Judas demonstrando esse espírito de vingança e de ódio. E ele deu margem, ele deu abertura à possessão satânica. Por muitos anos, criou-se uma polêmica no meio de várias igrejas, como dizendo que um crente, um cristão, não pode ser dominado, possuído por Satanás ou por demônios. Sim, pode. Pode, e a Bíblia nos dá 2 grandes exemplos, ou de 2 pessoas que foram completamente possuídas por Satanás ou por espíritos malignos, sendo elas pessoas que conheceram o Espírito Santo, tiveram uma experiência com Deus, mas elas abriram o quê? Espaço, margem. Alguém de vocês se lembram quem foram esses 2 personagens que abriram espaço, né, para possessão maligna? Alguém se lembra? Estou hoje com uma... Minha memória está muito fraca hoje eu vou depender muito da memória de vocês, me ajudem. Minha memória deu um pequeno apagão no dia de ontem, né? E hoje, Saul, então, pastor. Saul é um deles, e o outro? São 2. Eu acho que alguém está acordado aí, eu tenho certeza que vocês estão acordados. Saul e o outro. Estou falando de 2. Uma Angélica já Pedro? abriu... Hã? Pedro? Não, Jesus permitia Pedro ele? não, não, Pedro não sofreu possessão maligna. Pedro foi cirandado por Satanás, que é diferente. Nós confundimos ciranda por possessão. A ciranda é posse, vem para habitar, para morar. A ciranda é uma opressão. Eu acabei de falar. Eu creio que vocês não estão conseguindo. Judas. Então, foi Saul e Judas, né? Porque a Escritura deixa bem claro, né? Isso.
E vamos lá em Lucas 22, 3, 4, só para ficar isso notório. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versos 3 e 4. Na verdade, vamos entrar no versículo 1, né, para nós entendermos o contexto. Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Olha o versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Observe a declaração aqui do texto. Entrou, porém, Satanás em Judas, ou seja, a coisa realmente foi séria, a coisa realmente foi dramática, não foi uma coisinha assim no mais, entende? Foi uma situação super constrangedora. Lucas 21, 37, perdão, Lucas 20, deixa eu ver aqui, 22, 39, também fala de alguma coisa, deixa eu aqui, 22, 39, não, isso aí já é no Evangelho de Marcos, mas existe um outro evangelho que diz, né, que no momento que Jesus molhou o pedaço de pão e deu para Judas, Satanás entrou nele. Agora, minha pergunta, como é que um cristão pode ser possuído pelo diabo ou por um demônio? Aí a resposta está em Efésios, capítulo 4, versículo 27. Se você tem alguma dúvida, vamos então eliminar essa dúvida de uma vez por todas. Efésios, capítulo 4, versículo 27. Efésios é um texto pequenito, curtinho, mas ele fala muito. Não deis lugar ao diabo, ou seja, não deem legalidade, não deem abertura. Dentro do nosso espírito só pode residir uma pessoa, um espírito. Ou é o Espírito Santo, ou é o espírito de um demônio. Um crente pode, sim, ser possuído pelo diabo ou pelo demônio, desde que o Espírito Santo já tenha se retirado. Mas para o Espírito Santo se retirar, tem que acontecer um processo, que não é assim, um estalar de dedos, é um processo que vai, um processo que pode durar dias, semanas, meses e até anos. Deixa eu levar vocês aqui a Efésios capítulo 4, também, lá no versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O texto é claro, não entristeçais. No grego da ideia, não continuem insistindo em entristecer o Espírito Santo. Claro, eventualmente, você, nós, podemos entristecer o Espírito Santo com palavras, é verdade? Com atitudes, com sentimentos, porque somos falhos, pecadores, e eventualmente vamos entristecer o Espírito Santo. Mas o texto grego deixa subentendido a questão da insistência. E alguns pecados marcam a insistência deste entristecimento. E quais são esses pecados? Está ali no versículo 31, me acompanhe. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Veja que interessante. Tem muitas coisas que, obviamente, entristecem o Espírito Santo. Falta de santidade, falta de honestidade, falta de sinceridade.
mas eu chamo a atenção de cada um de vocês no verso 31. O que mais entristece, o que mais vai afastando o Espírito Santo de nossas vidas é a incidência, é a ocorrência insistente da amargura, da ira, da cólera, da gritaria, das blasfêmias e de toda a malícia. Analisa com carinho esses pecados, né, que eles têm a tendência de trazer o que? Angústia, aflição, tristeza à pessoa do Espírito Santo de Deus, que é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Para o Espírito Santo, então, se retirar de nós de forma definitiva, temos que abrir espaço para que esses pecados estejam constantemente trabalhando dentro de nós, até levar ao que chamamos, o que Paulo chama de cauterização da mente. Vamos lá na carta de Paulo a Timóteo, primeira de Timóteo, se não me engano, deixa eu ver se é a primeira ou segunda de Timóteo. Segunda de Timóteo, ok. Deixa eu ver aqui se é a primeira ou a segunda, sobre a questão da cauterização da mente. 1 de Timóteo 4, por gentileza. A primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O que é a consciência? É o sinal de alerta que Deus tem dentro de nós para dizer: fulano, você errou, você pecou, você tem uma chance de voltar atrás através do arrependimento. É assim que trabalha a nossa consciência. Agora, quando a nossa consciência entra num processo de cauterização, cauterização é uma queimadura, é como alguém, por exemplo, sofre uma queimadura na superfície da pele e, dependendo do grau da queimadura, se perde a sensibilidade. Conhece você alguém que sofreu alguma queimadura e perdeu a sensibilidade da pele? Eu conheço várias pessoas. É estranho, né? Você aperta a mão da pessoa, ela não sente, porque ela perdeu o tato, ela perdeu completamente a sensibilidade. Isso chama-se cauterização, entende? Para um cristão perder a presença do Espírito Santo na sua vida, ele tem que entrar na cauterização da sua mente, ou seja, ele tem que chegar ao ponto de não ter mais sensibilidade ao arrependimento. E este é o pecado contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos perdoa, não é? E ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. No momento que eu perco a sensibilidade da parte do Espírito Santo para reconhecer o meu pecado, reconhecer a justiça e o juízo de Deus, tchau, estou numa situação perigosíssima, porque eu perdi a sensibilidade, tanto ao pecado, a gravidade do pecado, como a necessidade do arrependimento. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso aqui é importante que nós entendamos que muita gente julga que o pecado com o Espírito Santo é uma coisinha muito banal, muito leve, não, é uma coisa altamente grave, gravíssima, entendeu? Então, quando o cristão ele vai começando a perder tanto a sensibilidade ao arrependimento como a sensibilidade à presença de Deus, ele está num caminho altamente perigoso. Dependendo da caminhada que ele vai, pode ter um momento de regresso, ou seja, de volta, ou dependendo, pode que ele não tenha mais regresso. Mas eu repito, isso é um processo que leva tempo, não é qualquer pessoa
Não é de qualquer maneira, na verdade, não é que se chega a perder a sensibilidade ao Espírito Santo, não é a cauterização da mente, não é uma coisa assim, automática, você apertou o dedo e acabou. Não, não, vai levar tempo, tempo, tempo. E, sobretudo, quando abrimos espaço para insistir em certas práticas pecaminosas, tá? Todos entenderam? Isso aqui é importante que fique bem claro, porque eu sei que levanta várias dúvidas, eu sei que tem pregadores, ensinadores que trabalham com essa temática e até mesmo gera um pouquinho de polêmica, mas nosso objetivo aqui jamais é trazer uma polêmica, mas sim um esclarecimento. Alguém tem alguma abordagem? Sim, irmã Angélica. Pastor, eu tenho duas. Primeira, engraçado que tanto Saul como Judas se suicidaram, né? Sim, porque eles perderam, se a irmã analisar bem, né, tanto um como o outro, perderam a sensibilidade ao arrependimento. Mas qual foi o caminho que os dois tomaram? Preste atenção, que interessante, né? Houve uma coincidência no final deles, que foi o suicídio, mas houve também uma coincidência no princípio. Não sei se alguém se lembra, né? Qual foi o começo, o início, vamos dizer assim, do processo de queda, tanto de Saul como de Judas? Vamos lá. Essa colocação que a irmã Angélica fez é interessante. O final dos dois foi o suicídio, mas acredite você ou não, o final dos dois não foi uma coincidência, é um processo. O início foi muito parecido. Vamos lá, se alguém consegue se lembrar. Como é que Desobediência. Desobediência. Parece as duas coisas combinadas. Parece uma coisa banal, não é verdade? Não, fulano desobedeceu. Só que a desobediência é uma porta perigosa. Essa mesma desobediência foi a porta que levou Adão e Eva a caírem da presença de Deus. Verdade. É o primeiro pecado que entrou no seio da raça humana. Entenda isso aqui. O primeiro pecado que entrou no seio da raça humana foi a desobediência. Agora, qual foi o primeiro pecado que entrou no universo? Eu creio que você vai se lembrar. Na raça humana, ou seja, que atingiu Adão e Eva, definitivamente, foi a desobediência. Mas antes da desobediência, um outro pecado invadiu o universo. Que Caim matou Abel? Não, o primeiro. O primeiro. O primeiro que entrou no universo, não na raça humana. Foi Satanás. Foi mentira, pastor. Satanás, não? Sim, mas qual foi exatamente o pecado de Satanás? Não. Rebelião. Então, anote aí. São os dois pecados abomináveis aos olhos de Deus. Rebelião e desobediência. Rebelião foi o primeiro que entrou no universo, e a desobediência foi o primeiro que entrou na raça humana. Vamos ver o problema de Saul, que foi exatamente o mesmo problema de Judas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Isso aqui é muito importante para a gente entender que o mundo espiritual ele é governado por princípios bem claros, né? Princípios espirituais bem claros. Em outras palavras, o mundo físico, o mundo que eu e você vivemos, tem crente que não crê nisso. Se não crê, é porque não conhece o básico da Bíblia, tá? O mundo físico, o mundo que eu e você vivemos, no mundo que eu posso tocar, a mim, a você, as coisas, o mundo que nos cerca, ele é governado, ele é influenciado pelo mundo espiritual. Queira você acreditar nisso ou não. Então, tudo que acontece, tudo que está acontecendo de estranho hoje no nosso planeta Terra, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer parte do mundo, tem uma ação direta do mundo espiritual. Por isso que muitas das vezes as pessoas estão lutando com as armas erradas e contra as pessoas erradas. É como diz lá em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue. A nossa luta não é contra seres humanos, não é verdade? Mas hoje em dia as pessoas perderam o foco. Eu fico assustado que muito crente
perdeu a visão no céu e só está com a visão na terra. E estando com a visão só na terra, só está usando a arma da terra, esquecendo que existe um mundo espiritual, ele é real, ele é vivo, ele é sensível, e estamos aí, vivendo todos os dias ataques, seja a nível pessoal, não é verdade? A nível de país, a nível de cidade, a nível de planeta Terra, e mais agora, né? Estamos com a convicção e sabedores que Jesus está voltando, o rei está voltando, então o negócio está ficando bom. Assim, bom no sentido profético, porque a palavra tem que se cumprir. Não está ficando bom, vai ficar ruim para quem não tem esperança. Agora, se eu e você temos esperança de uma nova cidade, de um novo governo, de um novo rei, então a gente pode dizer, vai ficar pior a nível humano, mas vai ficar bom para os que têm a esperança e a confiança em Jesus. Amém, gente? Amém? Então não vamos esperar melhoria aqui embaixo. Contar com a proteção de Deus, sim. Isso a gente 100% temos que pedir, clamar, chorar, jejuar, clamar, confiar, porque nós vamos ter sim a proteção dele. Agora, esperar daqui de baixo, não espere não, que é muito complicado. 1 de Samuel, capítulo 15, porque verso 23, 1 de Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Preste atenção nessas palavras que são bem pesadas, bem fortes, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Isso aqui não é interpretação minha, preste atenção, eu não estou forçando uma interpretação minha, pessoal, o texto já diz tudo. Uma pessoa envolvida com rebelião, a Bíblia coloca ela no nível de quê? De um feiticeiro. É duro isso. Eu já ministrei essa palavra em 2 congressos de obreiros, ficaram ofendidos. Não, pastor, só está apelando, só está sendo radical. Então a Bíblia é radical, não sou eu que estou sendo radical. E nem estou eu esticando uma interpretação minha própria, pessoal, porque a rebelião, preste atenção na forma como o texto é colocado, é como semelhante ao pecado de feitiçaria. Aí depois vem o porfiar. Umas traduções trazem contenda, polêmica. Deus odeia a contenda, Deus aborrece a polêmica. E hoje o que não está faltando é contenda, polêmica, e eu falo com profundo respeito, não querendo aqui esticar assunto, nas redes sociais, nem é bom, a pessoa tem que ter muita maturidade hoje para estar navegando nas redes sociais, tem que ter muita maturidade com quem está conversando, porque está todo mundo com os nervos à flor da pele, entendeu? Qualquer coisa, a pessoa está contendendo, porfiando, gerando polêmica. Ei, nós somos o povo de Deus, somos limitados, falhos, pecadores, mas nós representamos a embaixada dos céus aqui na terra, nós representamos a maravilhosa pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai dizer, quem eu sou? Eu, pequenininho, não sou ninguém. Gente, em nós mesmos não temos força nenhuma, mas como disse Paulo, tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, nele nós vamos saltar muralhas, nele nós vamos fazer proezas, nele nós vamos conquistar, nele nós vamos colocar, né, o preto no branco e o branco no preto, nele vamos fazer coisas que humanamente não temos condições. Então, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de definições. Alguém está percebendo isso? Que estamos vivendo hoje tempos de definições. Malaquias fala, né, e naquele dia se verá a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus, entre o justo e o injusto. Então, está ficando tudo muito claro. E a tendência é ficar muito mais claro ainda, que Deus tenha de nós, né, misericórdia, nos ajude a estarmos, né, ligados. E aí o texto continua dizendo, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor. Preste atenção. Se tem uma coisa que aborrece a Deus, mas assim, de arrebentar o coração de Deus, se eu posso usar essa expressão,
é quando nós menosprezamos a palavra dele. Porque como tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, que Deus nos ajude. Eu posso não concordar com a Bíblia, eu posso não concordar com a palavra de Deus, mas que Deus me dê a mente aberta e, se for necessário, quebrantamento. Se eu não entendo uma palavra de Deus, que Deus me dê o quê? Resignação para aceitar, fé para crer, porque nós podemos correr o risco de quê? De rejeitar a palavra. E rejeitar a palavra é perigoso. Esse foi o caso de Judas. Esse foi o caso de Saul. Entenderam, então, a abordagem da irmã Angélica? Os dois terminaram se suicidando. E, coincidência ou não, os dois começaram, não é, com rebelião, rejeitando a palavra de Deus. Aí temos outros obreiros maus que a Bíblia nos traz. Pastor, Nadab e Abiú. Sim, minha irmã. só a segunda observância aqui é sobre sobre o versículo anterior, sobre a gritaria, porque fala também que é pecado, mas em qual sentido, pastor? Porque a gente vê, às vezes, pregador que prega gritando, às vezes tem gente que fala, você fala gritando e tal, eu grito com meus meninos aqui o dia inteiro. Essa abordagem da irmã Angélica, com todo respeito, é onde eu estive na casa dela, tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, a sua família. Tem 3 ovelhinhas, literalmente, 3 ovelhinhas. Gente, pensa em 3 crianças, que são exatamente 3 ovelhinhas. Assim mesmo, não estou exagerando, não, a irmã Angélica está aqui. Eu vou te contar, quando eu estive ali dentro, naquela casa, quase umas 2 horas, eu falei, rapaz, eu estou no meio de 3 ovelhinhas, uma energia, um gás. Eu falei, papai do céu, que vontade de ser criança. Se eu ficasse ali, minha irmã, mais meia hora, eu ia brincar com aquelas crianças no chão. Elas já estavam me contagiando. E óbvio, né? A questão da gritaria é um pouco normal, né? A senhora que é mãe, não é? E tem 3 ovelhinhas, né? Com uma saúde, com uma potência tremenda, né? Assim como com a ovelha, né? Não sei se vocês sabem disso, há momentos que o pastor tem que dar um grito. Ei, calma, devagar, está muito agitada. Não sei se vocês já viram isso no campo, eu já presenciei isso umas 4, 5 vezes no interior da Argentina e do Uruguai, né? Quando a ovelha fica muito agitada, o pastor é obrigado a dar uns gritos e gritar forte. E é interessante que elas abaixam a cabeça e obedecem. E chama por nome, que é o mais engraçado, né? Me recordo, no interior do Uruguai, um grupo de quase 40, 50 ovelhas começou uma agitação e o pastor desse grupo de ovelhas sabia o nome de cada uma delas. Coisa assustadora, né? E eu perguntei, pastor, me dá o nome de uma ovelha que vai dar um grito, vamos ver o que vai acontecer. Aí ele deu o nome de uma, Joana. E aí eu gritei, Juana, cállate, nem falando espanhol, né? E a Juana não calou coisa nenhuma. Juana, cállate. E eu falei, que coisa estranha, mas pastor, o senhor me deu o nome da ovelha, ela não está obedecendo. Porque ela só ouve a minha voz. O quê? Aí me lembrei da Escritura Sagrada. Quando o pastor deu um gritão, Juana, cállate, na mesma hora aquela ovelha meio agitada, assim, impressionante, baixou a cabeça e colocou assim a cabeça no pescoço e ficou quietinha. Eu falei, não é à toa que a Bíblia, né, nos compara como ovelhas do seu pasto e nos ensina que só nós ouvimos a voz de quem? Do nosso pastor. Pode todo mundo gritar com a gente não faz caso, a gente não dá mínima, não é verdade? Mas quando Jesus brada, quando nosso Deus grita, a gente tem que baixar a cabeça. Ou abaixamos a cabeça, ou a vara e o cajado dele, bate em cima da gente. Com respeito a essa questão de gritaria, irmã, o apóstolo Paulo avisa que esta gritaria é aquela que causa escândalo, aquela que causa divisão, aquela que causa ofensa, aquela que causa amargura, aquela que causa turbação. É esse aspecto que Paulo aqui se refere a esta gritaria, né? Que não tem nada a ver com a gritaria que a senhora tem com as suas filhas, a gritaria que o pastor tem com as ovelhas, a gritaria que às vezes, né, quando o poder de Deus cai na igreja, alguns pregadores, né, com sangue bem quente estão gritando, Deus está aqui, ok? É o formato, né, que Deus usa a cada um, né? Se alguém me vê um dia gritando, é porque Deus está muito forte em mim. Eu não sou de gritar, entendeu? Mas se um dia vocês me verem ministrando, gritando, é porque esse não sou eu, não.
Eu, normalmente, quem me conhece, quem já me viu ministrar, eu não sou de ministrar aos gritos, mas minha esposa e meu filho já me viram umas 2 ou 3 vezes. Para isso acontecer, o negócio tem que estar forte em cima de mim. Não é que eu seja uma pessoa que queira controlar o espírito. Cada um tem o seu formato de ser, né, o seu temperamento, e o meu temperamento não permite ser uma pessoa gritona. Mas eu me lembro que eu já estou dando aí uns gritos bem fortes, né, para que isso aconteça. Você pode escrever, né? Deus está bem forte em cima de mim, mas amém. Então, deixa bem claro, essa gritaria, entendeu? É aquela gritaria que ofende ao Espírito Santo. Essa é a questão que temos que aí levar em consideração. Vamos falar sobre Nadab e Abiú. Qual foi o pecado? Qual foi o problema de Nadab e Abiú? Alguém se lembra aqui? Só para resumir a história antes de eu entrar nos pormenores, isso aqui é interessante. Qual foi o problema de Nadab e Abiú? Alguém se lembra? Eu quero acreditar que Fogo sim, né? estranho, fogo estranho. Fogo estranho. Vou aproveitar a bondade do irmão Wellington, né? Ele esteve aí trabalhando bastante, né? A gente entende, às vezes ele não pode estar presente, mas quando o irmão Wellington está presente, eu gosto de tirar um pouco, né, o couro dele, né? Porque o homem sabe é que ele é de uma humildade, com todo respeito, estou diante da esposa dele, né? Esse homem sabe, mas ele é tão modesto que ele fica ali, ao sorrisinho dele, mas quando abre a boca, sai da frente. É uma enciclopédia ambulante. Isadora, a filha e a esposa, quem eu digo, né? Mas é um homem de Deus que tem um profundo respeito. E aproveitando o irmão Wellington, que diz fogo estranho, o irmão Wellington se lembra? Como assim fogo estranho? Se eles apresentaram fogo estranho é porque tinha algum tipo de um outro fogo autorizado. O irmão se lembra como é que se dava a coisa? Vamos lá, se o irmão consegue se lembrar e dar um rápido resumo. Será que eu consegui apertar o irmão Wellington? Eu acho que não. Consegue se lembrar? Já que o irmão mencionou fogo estranho, então isso quer dizer que havia um outro tipo de fogo, que seria, tecnicamente falando, o fogo autorizado. Como é que é a história? Você pode me resumir em poucos minutos? Eu não lembro direitinho, não sei explicar direitinho como é, mas tinha um fogo que era ficar no santo, né? No lugar santo, do Santo dos Santos. E eles levaram, era uma vez deles de levarem, acenderem o fogo, e eles acenderam com fogo de fora, que não era o certo. E Deus, com sua ira, consumiu eles, né? Oh, maravilha! Vamos ao texto de Levítico, capítulo 6. Eu creio que vocês já passaram por esse texto. Muito bom, irmão White. Só por causa, embora o irmão não trouxe a explicação completa, mas ele, falou bonito, falou bem colocado, embora ele não deu os maiores detalhes. Só por causa disso, da sua participação, irmão Walter. Para irmão sorrir, vai para a cama hoje com 50 pontinhos, tá? Não se assusta não, quando fechar essa matéria, ter lá um 100zão, 100. Não é errográfico, não. Olha aí, pessoal, Alguém abriu o áudio aí, alguém aí ficou animado. Vazou de alguma forma. Vamos lá. Irmão Wellington, então, já tem os seus 50 pontinhos, né? Então, quando for ver o fechamento dessa nota, ele vai ver lá, um pauzinho e 2 zeros. Vamos lá, Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Então, vamos ler desde o versículo 8, só para você entender o contexto, isso aqui é muito importante. Levítico 6, 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 9, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois de aspirar suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã,
e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas este é o altar do holocausto, como ele era aceso. Lembre-se, uma vez por ano, o Shekinah, que é a presença de fogo do próprio Deus, descia sobre o tabernáculo na altura do lugar santíssimo ou do Santo dos Santos. Você vê isso com maiores detalhes a partir do capítulo 27 do livro do Êxodo. O capítulo 25 já começa a dar descrição, né, dos utensílios ou dos móveis do tabernáculo. E aí, entre o capítulo 27 e 28, mostra a manifestação do que hoje nas igrejas a gente ouve um hino que me preocupa um pouquinho. Por quê? Porque parece que não existe um esclarecimento bíblico sobre o assunto. Aquele hino que diz, derrama tua Shekinah, Senhor. Alguém já ouviu esse hino? Derrama tua Shekinah. A palavra Shekinah, quando você estuda, você vai descobrir presença em fogo. Então, quando você está cantando derrama tua Shekinah, você está pedindo para ser morto. Vamos ser bem diretos na coisa. Derrama a tua Shekinah, você me mata com a tua presença de fogo. É a mesma coisa, né? Me dá a porção dobrada do teu espírito. Está pedindo para morrer. Porque a porção não é do Espírito Santo, é a porção dobrada do espírito do profeta. E essa é uma expressão linguística para nós entendermos o que é a porção dobrada que Eliseu pediu de Elias. Do teu espírito, ou seja, do teu ministério. Elias realizou no seu ministério 7 milagres, né? E se Eliseu visse Elias sendo trasladado aos céus, ele receberia o que? A porção dobrada, ou seja, o ministério dobrado, 14 milagres. E assim aconteceu. Muita gente pega o texto fora do contexto ou distorce o que o texto diz, que o texto é claro. Dá-me a porção do teu Espírito, não do Espírito de Deus, entende? Então, são situações que têm que ser muito bem consideradas, analisadas dentro do texto. Outra coisa, dentro dessa mesma temática, vocês se lembram? Muita gente aí pregando, Elias foi levado numa carruagem de fogo aos céus. Quem já ouviu falar disso? Pregadores pregando, afirmando. Está escrito, Elias subiu com uma carruagem de fogo aos céus. Se eu disser para vocês que está errado, que? Não, pastor. Pelo redemoinho de fogo. Redemoinho, gente, como o negócio é sério. As pessoas pegam o texto, distorcem o texto e jogam como fosse algo bíblico e o povo entra. Eles inculcam na cabeça do povo e o povo, amém, glória a Deus, mas o povo não lê, não analisa o texto. As pessoas, pastor, não lê a Bíblia, eles preferem ouvir e acomodar com aquilo que eles escutam, eles não querem estudar. Isso é perigoso, minha irmã. Vocês sabem disso. É perigoso quando o povo se acomoda em só ouvir e não conferir. Entende? É por isso que lá em Atos 17, 10, 11, diz que os irmãos de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Lucas escreve isso. Porque os tessalonicenses eram muito dados a ouvir, glória a Deus, amém. Mas não conferiam nada. Ao contrário, os bereianos, fala sério. Quando ouviram Paulo e Silas pregando, os bereianos tinham o que na mão? Tinham o que na mão? A Escritura. E estão lá, o que eles estão pregando bate direitinho aqui. Esse é o grande problema dos dias de hoje. Hoje nós temos uma enorme quantidade de tessalonicenses e o espírito dos bereanos. Daí dá problema. Aí criam-se divergências, heresias. Não sei se vocês já observaram, as maiores heresias que correm hoje solto por aí por fora não vêm das religiões orientais, não vêm das religiões hindus ou das religiões africanas. Vêm dos púlpitos das igrejas, as maiores heresias que estão correndo hoje no mundo saem fresquinhas dos púlpitos
das igrejas. Eu falo com alegria isso? Não, eu falo com tristeza, com pesar, né? Com angústia, porque pelo fato que o povo gosta mais de ouvir, pouco ler e nada estudar. Então é uma minoria que está estudando, outra minoria a que está lendo, e uma gigantesca e esmagadora maioria são aqueles que ouvem. Mas vamos lá. Shekinah, já sabemos, é a presença de fogo da parte de Deus que descia sobre o tabernáculo uma vez por ano, como sumo sacerdote apresentava o sacrifício de sangue por seus próprios pecados e pelos pecados da nação de Israel. Se você ler direitinho a narrativa, quando descia essa presença, que era a glória, o Shekinah, um fogo da parte de Deus ia até a direção do altar do holocausto. E aquele fogo era lá de cima. Então, ele batia lá no altar do holocausto. Aí Deus dá a Moisés as instruções. Como manter esse fogo aceso? Aí diz lá, ó, lá em Levítico, capítulo 6, versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará. Então, era o dever do sacerdote manter as lenhas acesa a cada manhã. Tinha que colocar a lenha todo dia. E vamos pensar, levaria 1 ano para aquele fogo voltar a se renovar, que era o ano da visitação do próprio Deus, no momento da apresentação do sangue do animal para fazer propiciação dos seus próprios pecados e da nação. Isso era uma ordem, um estatuto perpétuo. Entretanto, Nadab e Abiú decidiram não seguir esta ordem. Qual era a ordem? Chegar lá, pegar o espevitador. O que é o espevitador? É um tipo de um pavio que tirava o fogo do altar do holocausto e levava lá para dentro do altar do incenso e acendia também as luzes do candelabro de 7 braços. Foi o que Nadab e Abiú foram fazer. Eles entraram no lugar santo para acender as luzes do candelabro de 7 braços e, supostamente, embora a Bíblia não dê detalhes, acender o altar do incenso. Só que eles não foram lá no altar do holocausto para tirar o quê? O fogo santo. Eles usaram fogo qualquer. E esse é o problema, irmãos. Eles desobedeceram a ordem de Deus. Por essa é a razão que eles se tornaram maus obreiros, não é? E eles tinham razão para isso? Olha o que diz aqui o texto. Eles possuíam originalmente intenções e direitos legítimos diante de Deus, tais como eram os filhos mais velhos de Arão, tinham descendência levítica, eram sacerdotes, tinham consciência dos seus deveres, tinham consciência do que a lei estava escrito. Então, eles não eram ignorantes, não eram coitadinhos, eles tinham consciência daquilo que estavam fazendo, porque receberam isso como legado da parte de seu pai. Eram os principais candidatos a tornarem-se sumos sacerdotes após o seu pai. Estavam envolvidos com a original consagração do tabernáculo. Recomendou-se a eles que fizessem tudo quanto o Senhor lhes ordenara. Então, eles não eram coitadinhos, não eram ignorantes, eles eram bem conscientes. Mas o que levou a Nadab e Abiú a desviarem-se da rota? Provavelmente orgulho. E o orgulho o orgulho coloca, às vezes, algumas pessoas naquela posição: eu já sei tudo, eu já posso tudo. Para quê? Ir lá no altar do holocausto, seguir esse protocolo. Não, tá aqui, ó. Tô com o fogo aqui na mão, vamos lá. E acendemos o altar do incenso e o menorá e está tudo certo, está tudo errado. O problema de Nadab e Abiú são os meios. E nós temos que ser obedientes aos meios que Deus nos orienta a fazê-los. Embora você vai dizer, não, eles estavam com a melhor das intenções. Servir a Deus com a melhor das intenções não é o suficiente. Eu e você podemos estar cheinhos das melhores intenções para servir a Deus, mas o que agrada o coração de Deus é fazer exatamente aquilo que ele nos pede. E esse é o problema nosso, obedecer. Como? Não me diga que obedecer é fácil, irmãos. Eu vou provar a vocês que na Bíblia obedecer é difícil demais. Talvez você diga, pastor, tiro de letra.
Obedeça ao Senhor de letra. Ah, é? E se Deus te pedir hoje algo, um mistério, um negócio pesado, você questionaria a Deus ou diria, eis-me aqui, Senhor? Lembra-se de Abraão? Pediu o mais caro que ele tinha, o seu Isaac. E cada um de nós, não estou pregando não, gente, isso aqui é um ensino bíblico, temos um Isaac. Aquele Isaac que a gente cuida, acalenta, amacia, afaga. Esse aqui é o meu Isaac. Pastor Luiz, o senhor Fale. está falando, o senhor tá falando com relação a Deus pedir alguma coisa. Yep. Mas às vezes a gente nem tem o culto na igreja, nem no culto a gente vai. A gente tem a Bíblia de casa, não lê. Pega leve, irmãozão. Deus vai pedir alguma coisa. Deus nem vai pedir, porque o que a gente deveria fazer. Irmão Zandro, pega leve. Eu tive com o irmão Zandro na segunda. Esse homem está na unção desde segunda, gente. Esse homem levantou um sacrifício lá no fundo da casa dele, lá na ilha. Ele está na unção do sacerdote. Queimou aí um fogo que não vou entrar em detalhes com vocês, não. Hoje o irmão Zandro me levou ali na barca para voltar para o continente. Eu senti esse homem está no fogo, está na unção. Tudo por causa do sacrifício. Eu já estava imaginando, irmão, que o irmão ia sair hoje com uma boa, graças a Deus, né? Não, mas que o irmão Zandro está falando é uma grande verdade. Se o mínimo que Deus nos coloca, às vezes temos uma tremenda resistência em fazer, imagina se Deus pede algo além de nós. E pode ter certeza, ele sempre, em algum momento, vai pedir algo além. Sabe para quê? Para testar a nossa fidelidade, para testar a nossa obediência. Você diz, eu sou um cara muito obediente a Jesus, eu sou um servão bom, eu obedeço. Vai crendo que você é o bonzão. Lá na frente, ele vai te colocar numa situação, não é que eu estou agourando ruindade ou coisa parecida, é porque o nosso Deus sabe aonde está o nosso Isaac, e para servi-lo, temos que nos desfazer do nosso Isaac. Nadab e Abiú tinham coisas sérias dentro das suas vidas que não permitiam a eles serem de todo obedientes. Conheciam tudo, só tinham dificuldade da obediência. Mas como obreiros genuínos, como aqui diz na apostila, fracassaram, trataram levianamente as expressas as ordens da parte do Senhor. E o pecado, sem dúvida, acarreta consequências letais. Então não tem jeito. Brincar com o pecado é como alguém certa feita disse, brincar com fogo. Vamos lá. Males de alguns obreiros com respeito à igreja. E, pastor, esse assunto está pesado. Não, mas diz respeito a nós, estamos estudando ética, não é? E uma das coisas que, infelizmente, eu vejo tão pouco acontecendo hoje no meio das igrejas é ter ética, tanto cristã como ministerial. Os maiores problemas nas nossas igrejas hoje, todos eles estão fundamentados na questão da ética. Uma igreja cujos obreiros não têm o exercício da vida ética, escreva, o pastor e a igreja vão continuar tendo problemas, e não poucos. Mas vamos lá, vamos citar uns 5 males de alguns obreiros com respeito à igreja. Imaturidade crônica, letra A. Trabalham somente com o manto dos outros, letra B. Não possuem chamada, letra C. Não tem mensagem ou palavra de Deus, letra D. Ordenados e separados antes do tempo. Mas tocou agora duro. Mas nós temos que tocar duro porque é a palavra de Deus. Imaturidade crônica. Conhece aquele obreiro que está 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, 10 anos na igreja, e não cresce nunca? É diácono, é presbítero, evangelista e até pastor. Quer dizer nada. E aí? E o crescimento espiritual? Nunca crescem, não se desenvolvem, tampouco conseguem amadurecer. Tempo de igreja não é garantia de maturidade. Eu conheço obreiros de 3 anos no ofício de suas funções, muito mais maduros que homens que estão há 20, 35 ou 40 anos. Por uma questão de lógica, sempre associamos. Puxa, 30 anos de igreja, é super maduro. Nem sempre.
infelizmente, porque é um problema lá de trás, da formação. E isso está ligado com isso. Imaturidade crônica. E tem pessoas que você investe tempo, treinamento, esforço, oração, e parece que não dá resultado de jeito nenhum. E sabe por que não dá resultado? Que é um problema que vem lá de trás, que tem que ser consertado. É o como... Bom, aqui temos irmãos que conhecem um pouco de construção. É como você querer construir uma casa linda, maravilhosa, luxuosa. Porém, se nós não trabalhamos com o estabelecimento correto dos fundamentos, dos alicerces, que seja a casa mais cara, mais linda, mais luxuosa, ela, com o tempo, ela vai ruir, vai cair, porque tem que ter uma base bem sólida, tem que ter fundamentos bem colocados. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo obreiros sofrendo desse tipo de imaturidade crônica por falta de quê? De estrutura, de formação básica. Trabalham somente com o manto dos outros. Já viu aqueles obreiros que tomam carona com o ministério do outro? Fica na sombra do outro. Eu chamo isso de obreiro parasita. Não é? Obreiro parasita, ele está ali, ó, na sombra. Tem, por exemplo, obreiros que estão na sombra do seu pai, que foi pastor, eminente, dedicado, pregador ou ensinador. Aí vem o filho, que também é pastor, e tenta sempre estar o quê? Na sombra do pai. Ou em casos de outros obreiros, né, que estão na sombra de outros obreiros. Não é errado, escute isso, não é errado você ter alguém como inspiração, como referência. Não é errado. Não é errado. Errado é você estar debaixo da sombra desta pessoa, porque todos nós somos indivíduos separados. Temos que ter a nossa personalidade. Por exemplo, eu não posso ser cópia do irmão Joubert, com todo respeito. Pode ser um homem de Deus, tremendo pregador, tremendo ensinador, mas eu não posso ser a cópia do irmão Joubert, entende? Mas ele é minha inspiração, ele é minha referência, mas eu tenho que ter a minha própria identidade e a minha própria experiência espiritual e ministerial com Deus, ainda que ele, Joubert Camelo, foi o quê? Meu mentor, meu inspirador, entende? Meu orientador. Isso não é errado. Agora, nós sermos cópias ou 100% dependentes de alguém para desempenhar o nosso ministério, a nossa vida espiritual, é perigoso. Porque a salvação ela é uma coisa que funciona de forma que é individualizada. Tenho eu, minha esposa, né? Somos marido e mulher, comungamos da mesma fé, trabalhamos em prol do mesmo objetivo, do mesmo ministério, mas somos pessoas separadas. A minha salvação não depende da dela, nem a dela da minha. Entendeu? Então, se eu perco a salvação, ela vai perder a minha salvação? De forma nenhuma. Entende? Embora sejamos marido e mulher, mas ministério, chamado, é tudo formato individualizado. A mesma coisa é a ética. Falando em chamada, tem obreiros que não possuem chamada ou chamamento divino. A coisa mais triste é quando você ouve num culto de ordenação, de separação de obreiros. Eu já participei de várias aqui nos Estados Unidos. Eu confesso, eu só vi isso aqui. Vi uma vez no Uruguai, uma vez só, mas aqui já vi mais de 2 dúzias de vezes. Um grupo assim de diáconos, todos bonitos, bem vestidos, alguns sorridentes e outros calados, com a cara fechada. Alguns foram alunos nossos, ao ponto de terem liberdade de chegar assim para um cantinho, pastor. Pois não. Perdão pela palavra. Pois não. Não deve estar feliz da vida, né? Eu nem sei porque eu estou aqui. Como é que é? Eu nem sei porque eu estou aqui. Não. Para de brincadeira. Mas o irmão está aqui? Claro que seu pastor lhe convidou. Pastor, olha para o relógio. 8 horas da noite. Hoje de manhã, 9 da manhã, meu pastor me chamou. Você tem que vir preparado, que hoje eu vou te separar como diácono. Pastor, o que é ser um diácono? Irmãos, eu não estou brincando. É um negócio, é tipo um tiro na cabeça. Como é que o camarada está ali para ser separado de diácono?
uma distância de menos de 24 horas, e ele não sabe qual a função de diácono. E eu disse, mas por que você aceitou? Ah, porque meu pastor disse que se eu não aceitar, eu estou em desobediência a Deus. Aí o negócio fica estranho. A quem devemos obedecer nesses casos? A palavra ou ao pastor? Minha resposta, à luz da Bíblia. Se o pastor está fora da palavra, como é que a gente pode obedecer um pastor que está fora da palavra? Alguém está entendendo o que eu quero dizer? Se o pastor está fora da palavra, se o pastor está fora dos parâmetros bíblicos, como é que eu vou obedecer um homem que está fora? Mas, pastor, isso vai criar um problema. Prefiro criar um problema com o pastor que um problema com Deus. E eu já tive dezenas de problemas. Pastor, na minha igreja aconteceu isso. Irmã Angélica, não toca para ser diácono. Aí ele ficou sabendo na hora lá que ele seria diácono. Aí eles levaram a mulher para a sala lá para fazer as perguntas. Ela levou tudo. Aí eu falei, mas o que você está fazendo aqui se você não sabe de nada? Irmã, eu falo isso que infelizmente eu tenho experimentado, tenho convivido. Isso aqui parece que é uma normalidade, mas não é da Bíblia. Entendam isso, meus queridos irmãos. Não estou aqui falando nada para agredir as igrejas ou os ministérios aos quais vocês pertencem. Não, nós estamos aqui com muita ética, com respeito a cada igreja, a cada ministério, a cada denominação. Mas vamos colocar isso à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. E à luz da Bíblia isso não é correto. À luz da Bíblia isso é uma distorção. Isso é um desvio. À luz da Bíblia isso é uma agressão e uma transgressão. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso é sério. E aí causa o quê? Um conflito na sua mente e na minha, porque temos que decidir quem vamos obedecer, a palavra de Deus ou ao pastor, que em alguns casos ele está fora da palavra. A resposta você já sabe. E é complicado, porque isso lá na frente, queira ou não, geram consequências, né? Mas eu prefiro ter consequências com o homem do que ter consequências com Deus, né? Porque com Deus é mais complicado, com Deus é muito mais complicado, muito mais complicado. Márcia. Pastor, mas se as pessoas não conhecem a palavra, como é que elas vão obedecer a palavra? Aí é outro assunto, mas se eu conheço, como disse... se eu conheço, como diz a palavra de Deus, porque no momento que eu conheço, eu tenho o quê? Uma coisa chamada consciência. Estão me acompanhando? Porque para eu ter a consciência funcionando, eu tenho que ter ela alimentada. A consciência é como a fome, entendeu? A fome só acaba quando você o quê? Se alimenta. Concorda comigo? Concorda comigo? A nossa ignorância acaba no momento que alimentamos a nossa consciência. Quando a nossa consciência está alimentada da palavra de Deus, eu aprendo a fazer o que é certo e o que é errado. Como diz Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o que é certo e não faz, comete pecado. Mas não se esqueçam que também existe o pecado por omissão. O pecado por comissão é quando sabemos. E o pecado por omissão é quando desconhecemos, mas de qualquer maneira pecamos. Os resultados e os efeitos do mundo espiritual, obviamente, são diferentes, mas eles existem. As consequências existem. Hoje, a grande quantidade de igrejas desordenadas, com falta de ética, é por causa o quê? Do desconhecimento da palavra. Quando uma igreja não tem, com todo respeito eu quero dizer isso, porque isso aqui é um parâmetro bíblico que Deus colocou, tá? Inspirou o apóstolo Paulo, começou com Jesus, e Jesus passou para Paulo, e Paulo passou para vários discípulos. Tem que existir um discipulado e um treinamento constante sobre obreiros. Eu sei que, infelizmente, as igrejas hoje, eu não falo isso por crítica, eu falo porque elas estão um pouco distantes, né, dos parâmetros originalmente estabelecidos pela Bíblia. As igrejas hoje não estão preocupadas em manter, por exemplo, um trabalho semanal a quinzenal de treinar ou discipular obreiros. Não estão preocupadas. Há 20, 30, 40 anos isso era totalmente normal, totalmente normal. Não tome isso como crítica.
É porque o corre-corre da vida tem sido tanto, que isso tem sido colocado em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E aí quem sofre as consequências? A igreja. A igreja tem maus obreiros. Por quê? Porque eles não foram trabalhados, não foram acompanhados. Alguns foram colocados fora de hora. É o que eu vou falar aqui agora, não é? Lá no final, sim. No meu caso mesmo, teve um dia que eu fui convidada para ir numa reunião, aí chegou lá, eu fui avisado na hora que eu ia ser consagrado como obreiro. Não existe isso. Eu falei, amém, né? Só que o meu esposo estava do meu lado, e no momento a pastora falou, você também vai ser. Ele ainda estava fumando, ele ainda estava com um vício de cigarro, né? Aí ele falou, não, mas eu não estou preparado. Aí, o que aconteceu? Consagrou ele e agora ele não quer ir na igreja, porque ele falou assim, ela quer pôr eu numa coisa que eu não quero. Ela foi lá e inscreveu ele para fazer curso de teologia e ele falou que não quer. Pagou a inscrição, tudo, mas não está nem querendo ir na igreja, porque chega lá, ela quer que ele fique na porta, quer que ele faça trabalho de obreiro, e ele fala que ele não está preparado. Infelizmente, irmã Daniele, infelizmente, escuta o que eu vou lhe dizer, isso está lá no livro do profeta Ezequiel. Infelizmente, Deus vai requerer do sangue destas pessoas que têm esse tipo de procedimento. Não havendo arrependimento, e a minha oração que haja, não é? Porque é o desejo de Deus que haja arrependimento e reconhecimento, mas não havendo arrependimento é fatal. Lá na frente, Deus vai cobrar. Entende que ao invés de trazer edificação para as vidas, está trazendo morte espiritual. Entende? Conheço dezenas de obreiros maravilhosos, desde o momento que eles já foram colocados numa função ministerial que não tinham chamado, eles morrem. Eles são literalmente assassinados. Né? Pessoas que nunca deveriam ser pastores, deveriam passar a vida inteira como diácono, porque o chamado deles é para diácono, e vice-versa. Eles acham que é como dar um presente, um bônus de aposentadoria. Não, não se trata disso, irmãos. Ministério é chamado. Chamado é algo sério. É Deus quem dá. Obviamente, tem que ter preparação, claro, é óbvio, mas o chamado, aquela garra de servir, né? Focado naquele objetivo, quem dá é Deus. E se não tem chamado, isso é gravíssimo. Letra D, não tem mensagem ou a palavra de Deus para o povo. Com certeza você deve ter ouvido obreiros que se colocam na frente de um púlpito e não tem uma palavra básica de Deus. É vergonhoso. E já ouvi isso na boca de evangelistas, pastores. É vergonhoso. Dói a minha alma, me angustia. O povo está ali com fome, com sede, necessidade de crescer, de se edificar. Estão ouvindo historiezinhas, contos de fadas que não levam a nada. Obreiros que ficam 15, 20 minutos falando de si próprios. Eu fiz aquilo, eu deixei, fiz, fui aquilo. Que isso? Começa a dar testemunho da sua vida lá do passado. No passado, eu era feiticeiro, eu era macumbeiro, eu tinha tantos demônios, Exu, caveira, tranca... Gente, a pessoa salva, liberta em Cristo é nova criatura. Não precisa ficar trazendo o passado podre. Tem que ser objetivo. Irmãos, eu lá atrás, eu não conhecia Jesus, eu não valia nada. Mas Jesus me encontrou, me lavou, me purificou, me transformou. Eu estou aqui para ser seu servo, para trazer a luz do Evangelho. Parece que essas pessoas, desculpe, isso é uma questão de ética, elas não são ensinadas, elas não precisam dar o SPC negativo que tiveram na sua vida passada. É nova criatura, não é. Tem uma coisa que me tira do sério, quando eu ouço um testemunho de pessoas, daquela lista dos demônios que serviam. Irmãos, eu não quero saber de lista de demônios, eu quero das listas, a lista do fruto que o Espírito Santo vai me dar, eu quero saber da lista dos dons espirituais que ele pode me capacitar. O passado ficou para trás, ficou para trás. Jesus já perdoou, como diz o livro do profeta Miqueias, capítulo 7, ele já pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento. Mas sabe por quê, irmãos? Não há ética. Pior, não há treinamento ético para que esses obreiros aprendam a se postar, a se colocar no púlpito. Desculpe, irmãos, não é um desabafo não, mas a mim me dá vergonha.
Desculpe, não é nada pessoal à sua igreja ou ao seu ministério, estou falando dentro da Bíblia. A mim me dá vergonha quando eu vejo obreiros com grande potencial, com capacidade, mas faltando o quê? Treinamento, orientação, instrução. Eu choro, minha alma chora. Gente boa, gente que tem ali, ó, garra para servir a Deus, mas está faltando o quê? Orientação, direção, acompanhamento. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso aqui não é uma crítica, isso aqui é uma observação séria, preocupante. Por que não se dá dando tempo e dedicação a esse tipo de trabalho? Tem várias razões que eu não vou aqui entrar no mérito, né, nos detalhes. E já falamos agorinha, né? Ordenados ou separados antes do tempo para o trabalho do Senhor. Não têm visão do que é a obra de Deus e por isso acarretam muitos efeitos daninhos para a congregação. Se hoje tem muitas igrejas que estão sofrendo, é por causa de alguns obreiros que começaram mal. Irmã Márcia. Pastor, e quando as igrejas cobram para ensinar? Aí aqueles irmãozinhos que não têm condições nunca vão chegar a um patamar porque não têm condições. Tudo é cobrado. Tudo tem que ser avaliado dentro de um nível de equilíbrio. Por exemplo, se está se fazendo um trabalho de um seminário de teologia, tudo tem que ser nivelado de uma maneira que seja acessível para todos. Exemplo, eu trabalhei, não gosto de usar os exemplos que eu já vivi, mas foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu trabalhei como 6 anos como missionário na Argentina. Na época, era uma nação como até hoje. Hoje está bem pior. Mas naquela época, era uma pobreza e dá medo, uma miséria e dá medo. E eu trabalhei com um seminário que recorreu praticamente todo o país. Eu e minha esposa trabalhamos em 14 províncias. Chegamos a ministrar aulas em mais de 414 cidades de 14 províncias da Argentina. Tinha certos lugares e províncias que o poder aquisitivo era razoável. E aí o seminário, que eu não era o diretor, eu era apenas um dos professores, cobrava um valor X, que era na época $25, que era um valor acessível mensalmente diante da realidade econômica do país. Né? Com esses $25, era praticamente só coberto o custo da apostila, e era uma aula, era uma matéria que era esgotada uma semana. Mas haviam irmãos que também tinham uma sede louca para estudar e não tinham nada, nem tampouco o calçado nos pés. Gente, eu vi pessoas caminhando 20, 30, 40 quilômetros no meio do campo, sem calçado, para ir a uma igreja para aprenderem a palavra. Isso dá no coração, dói no coração. Quando eu via aquela massa de gente caminhando no meio da poeira para chegar numa igreja do interiorzão, e quase a metade dela sem calçado, eu falei, meu Deus, irmãos de 50, 60, 70 anos com os pés sangrando, mas com um sorriso doido, vim aqui para aprender a Bíblia. Chegava um ponto que eu e minha esposa chorávamos, meu Deus, o que é isso? E eu perguntava ao pastor, e esse povo, pastor? Esse povo veio tudo estudar, mas eles não têm zero. E agora? Eu tive, então, que fazer uma pressão ao diretor do seminário. Eu falei, pastor, tem um povão aí que quer estudar, e agora? Eles não têm dinheiro. Não, mas eles têm que pagar. Vão fazer o seguinte, pastor. Eu abri mão, vários, e não falo isso para me gabar. Por favor, entenda-me bem, porque há momentos que você tem que colocar a coisa na balança e pesar. Eu falei com minha esposa, vou fazer o seguinte, nós não tínhamos ainda nosso filho, né? Como a gente não tem filho, a gente pode até fazer alguns sacrifícios até meio doidos. Eu falei com minha esposa, vou abrir mão da ajuda de custo, nem era salário, uma ajuda de custo que eu recebia. E aquela ajuda de custo, eu quebrava ela pela metade. Sabe para fazer o quê? Para pagar lápis, caneta e caderno para aquele povo. O pastor achava absurdo. Não, você não pode fazer. Eu posso fazer o que eu quiser, com a ajuda de custo. Não era muito, mas alcançava para abençoar de 30 a 40 pessoas, para vocês verem o nível de miséria. E eu começava a dizer, Senhor, manda alguém para me ajudar, para eu ajudar esse povo. E ao longo de 2 anos, Deus colocou 2 servos do Senhor, donos de negócio, né, de produção de plásticos, e um outro, uma espécie de autolocadora,
que foram os mantenedores de várias e várias dessas pessoas sem nenhuma condição. Ou seja, foram mais de 370 pessoas com condição paupérrima, que não tinham nenhuma condição de estudar, que passaram a ter algum tipo de ajuda. Mas, se sacrifícios nesta área não são feitos, irmãos, a gente não vai chegar a nenhum objetivo. Eu sei que, infelizmente, aqui nos Estados Unidos, a situação é mais complicada, né? É muito mais complicada por A e por B razões, mas tudo tem que ser colocado, entende? Num nível de equilíbrio. Você pode? Amém. Quem não pode? Aí temos que buscar formas, mas não obstruir as pessoas de terem acesso pelo fato que elas não têm. Creio que vocês estão entendendo isso, sim ou não? Aqui a coisa é um pouco mais complicada, porque aqui é uma terra muito materialista, gira muito em torno disso aqui, entendeu? Então, quando você vê alguém abrindo mão de ganhos, você é chamado até de bobo. Mas não vamos entrar nesses detalhes, não, porque até criam em certos constrangimentos desnecessários. Vamos lá. Falsos obreiros. Tem falso obreiro no meio da igreja? Claro. Tá aqui, ó. Biblicamente não se encaixam como obreiros, entretanto, eles lamentavelmente existem e agem tal qual como fossem, enganando a muitos. Esses textos aqui, ó, de 2 de Coríntios, 2 de Pedro, Neemias, Jeremias, Romanos, leia com atenção. Fala daqueles falsos obreiros. Quem são esses falsos obreiros? Deixa eu dizer para vocês que eles fazem até milagres na igreja. Hã? Como é que é? Como é que é? Peraí. Mas de onde vem esses milagres? Se eu disser a você, você vai cair para trás. Falsos obreiros que fazem milagres. Mas de onde vem esses milagres? Adivinha. Vamos lá, se vocês podem imaginar de onde vem esses milagres. Olha lá, irmão Wellington está lá. Olha lá. Irmão Wellington está sussurrando, irmãozão está assim. Vem lá de baixo. Como é que é? Como é que é? Irmãos, hoje nunca se viu tanto satanista no meio das nossas igrejas, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Mas o que é um satanista? Ele é parecido com um crente. Fala em línguas, entrega a profecia, ora, as pessoas são curadas, fazem milagres. Tudo com o intuito de seduzir, de ganhar a confiança e a atenção. Mas por que esse povo conseguiu se infiltrar nas igrejas? Eu vejo muito crente pedindo a Deus dons. Senhor, me dá dom de profecia. Senhor, me dá dom de visão. Me dá isso, me dá cura. Dom de milagres. Mas sabe qual é o dom mais importante que está faltando hoje nas igrejas para combater os falsos obreiros? Sabe qual? Discernimento. Discernimento de espíritos. E como é fácil, irmãos. Irmão, espero que vocês nunca passem por essa experiência, mas se um dia passarem, eu já passei só aqui na América 11 vezes, de ter satanista na igreja com espírito imundo e fazendo direitinho o que um crente faz. E eu estou ali quietinho com minha esposa. Esse cara é satanista, minha esposa fica quieta. Você vai ser expulso da igreja. Mas o que eu vou fazer? Eu não vou falar para o pastor. Um dia eu insinuei para um pastor, ele olhou para a minha cara e disse, se o irmão for de novo com essa insinuação, eu vou lhe disciplinar. Ok. Lhe dei o aviso. Se o irmão quiser me disciplinar agora, fique à vontade. E Deus nos orientou para nos afastarmos daquele ministério. Nos afastamos 4 meses depois. A igreja em questão sofreu uma divisão em 5 partes. Por causa de um só elemento que estava ali dentro, trabalhando exatamente com esse objetivo. Então, que Deus nos ajude a detectarmos esses falsos obreiros. Virando a página 10. O perfil de um obreiro e sua ética. Procure ter isso aqui em mente. Qual é a listinha que a Bíblia prescreve de um obreiro que deveria ter esta ética? Isso aqui é sério, tá? O obreiro tem que ter uma vida pessoal. E a sua vida pessoal tem que ter qualidades naturais. Eu não estou falando de qualidades sobrenaturais. Estou falando de qualidades naturais que Deus pode realçá-las. Valentia e valor. O que é valentia? Coragem. Servir a Deus exige coragem. Não é para qualquer um, não.
como diz no Rio Grande do Sul, não é para bombacha frouxa, não é para calça frouxa, não. Servir a Deus tem que ter garra, tem que ter coragem e valor. O que é valor? Ter princípios. Diligência e prontidão. O que é diligência? Responsabilidade. Ah, pastor, minha vida é muito cheia de compromissos, cheia de trabalho, cheia de problemas. Aí você vai ter que escolher no seu nível de prioridades entre os seus compromissos e servir a Deus. E tem pessoas que não estão servindo bem a Deus, porque elas têm tanta coisa na vida para fazer que servir a Deus fica em terceiro, quarto, quinto e sexto plano. É o problema da administração do tempo. Alguém já ouviu falar da palavra mordomia? Mordomia é uma doutrina bíblica que nos ensina o quê? A saber como administrar o meu tempo, os meus bens e os talentos que eu recebo de Deus. Irmãos, de nada vale eu ser um bom administrador materialmente falando. Posso ter um excelente trabalho, posso ser dono do meu próprio negócio, mas se eu não tiver a consciência como cristão da mordomia do meu tempo para Deus, tudo é inútil. Tudo é inútil. Estou querendo ganhar o mundo e perder a alma. Infelizmente, aqui nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, né? Não é somente aqui, Europa também vi muito isso, as pessoas ficam tão sobrecarregadas das suas necessidades de trabalho. Trabalho é importante, trabalho é necessário? É. Mas se Cristo não estiver na frente, nosso trabalho não vale nada. Se Cristo não nos der vida, se Cristo não nos der saúde, se Cristo não manter acesa a chama do Espírito dentro de nós, o que vale o nosso trabalho? É como zumbis, só vivemos para trabalhar. Vou repetir, é importante o nosso trabalho material? É. Mas eu não teria o meu trabalho material se eu não tivesse primeiro a minha consciência de responsabilidade em servir a Deus. E eu acho muito bonito, considero lindo, quando um servo de Deus coloca essa responsabilidade em primeiro lugar. Em outras palavras, é um princípio ético, que nem todos, infelizmente, têm e foram ensinados a tê-lo. Dignidade. O que é dignidade? Honestidade. Dignidade quer dizer o seguinte: eu assumo aquilo que eu posso, e o que eu não posso, eu não assumo. Isso chama-se ser honesto. Muitas pessoas se confundem que ser honesto é apenas ter limpeza, transparência na área financeira. Não. Nós temos que ter dignidade até mesmo em dizer: Deus, estou aqui disposto a fazer. E nem que seja necessário sacrificar-me por ti. Agora, lembra-te que não entra a família. Ninguém pode sacrificar a família em detrimento de qualquer outra coisa. Primeiro Deus, abaixo de Deus a família, depois o trabalho e a igreja. E tem muita gente que coloca Deus primeiro, a igreja em segundo e a família em terceiro. Não funciona. Porque a primeira igreja da minha e da sua vida chama-se família. Alô? Alguém está entendendo o que eu quero dizer? O que eu estou dizendo? A primeira igreja da minha e da sua vida chama-se família. Se eu não cuido bem da minha família, está lá Paulo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Se eu não sei cuidar da minha casa, da minha família, dos meus filhos, como é que eu vou cuidar da casa de Deus? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Dignidade, tato e prudência. O que é uma pessoa que tem tato? Tem prudência. Aquela pessoa que ouviu. Passa o zíper dourado na boca. E aí, meu irmão, como é que tá? Pai do Senhor. Tá sabendo de muita coisa? Pai do Senhor, tá tudo bem, Deus é bom. Tem pessoas que não têm tato. Ouvem cada coisa. Gente, ao longo da nossa vida de ministério, eu tenho ouvido cada loucura, cada segredo de família, segredo ministerial, é como minha esposa disse. Os meus vidros parecem que são feitos de chumbo, porque é tanta coisa que entra aqui dentro. Eu falo assim, tem misericórdia. Tem coisas que eu vou para a sepultura que nem a minha mulher sabe, coisa assim, pesado. E a gente tem que, em alguns casos, ter tanto tato, tanta prudência até para ouvir. Até para ouvir. Temos não vou dizer em detalhes, né? Temos um obreiro de um outro estado, ele me chama uma vez por semana. Sabe para quê? Para falar. Ele gasta mais de 2 horas no telefone. Eu tenho que colocar o headphone,
eu fico assim, de olho fechado, falando com Deus. Me dá graça, Senhor. O tempo que ele menos fala é 2h30, 2h40. O tempo que ele mais fala chega quase 4 horas. Queima a bateria do telefone. Mas ele tem necessidade de falar. Ele chora, fala em línguas, profetiza, eu estou ouvindo. Pastor, você não fala nada, só estou ouvindo, meu irmão. É como eu fosse o confessionário dele. E sabe o que ele faz? Ele fica tão feliz. Pastor, você é a única pessoa que me aguenta. Nem a minha mulher, 36 anos, casado com ela. Eu não sou casado com o irmão, não. O senhor é casado com a sua esposa. Mas minha esposa, 30, ela não me aguenta 15 minutos. E o senhor é a única pessoa que me aguenta 4 horas no telefone. Até minha esposa fica de boca aberta. Como é que você aguenta esse homem, pastor? Como é que você aguenta esse homem? Fica quietinho. Isso é um mistério que nem eu estou entendendo. Já estou há 1 ano e 4 meses com esse homem. Amanhã é o dia dele me chamar. Eu já separo tudo na quinta-feira, de 4 às 6. Quando ele passa de 2 horas, irmão, olha, eu vou entrar daqui a pouco na aula. Ele corta e depois da aula ele volta. Você vai, que isso, pastor? Porque o senhor não deu um corte nele. Se eu não dou um corte nesse homem, esse homem pode ir até para o inferno. É um pastor de um rebanho de mais de 380 pessoas. E agora? Mas como é que um homem desse, desequilibrado, pode ser pastor de igreja? Problema de ética, problema de formação, e é um problema que está no ministério dele. Eu vou conseguir corrigir isso? Mas se Deus colocou, digamos, essa batata quente na minha mão só para ouvir, eu não sei se você tem esse tipo de pessoas, né, que chegam em você só para falar. Temos que ter tato, até para ouvir. Eu sei que às vezes ouvir não é muito fácil, não. Quem concorda comigo que ouvir, na maioria das vezes, não é nada fácil? Não é nada fácil, irmãos. A vontade que dá é pagar o telefone e dizer, meu irmão, vai plantar batatinha no mato. Mas a gente não pode fazer isso, entende? A gente pode estar matando uma alma. E, sobretudo, um servo de Deus que veio mal formado lá de trás. Que Deus nos ajude, né, a termos tato, prudência. Não é fácil, não. Discrição, está muito ligado, né? Quer ser uma pessoa discreta, saber se posicionar. Se é para falar, fala o suficiente. Se é para ficar calado, caladinho. Não é como aquela pessoa, né? Vou te contar um segredo. Pois não, minha irmã. O negócio é assim. No dia seguinte, é mais rápido que o WhatsApp. Deu 5 horas da manhã, tá toda a igreja, toda a cidade. Pastor, o que o senhor fez? A irmã não me pediu segredo, mas eu esperava a discrição do Senhor. Já viram isso? Precisa se falar para um pastor para guardar segredo de uma confissão ou de alguém que está confidenciando algo? Era uma coisa que ele já deveria aprender no automático, mas alguns não aprendem no automático, que é um problema de ética. Cuidado no asseio. Um banhozinho de leve todos os dias vale a pena, cabelinho penteado, roupa limpa, cuidado dos cabelos, né? Mesmo como eu e o irmão Gilberto, nós temos que cuidar também do asseio. Ou você pensa que não, que nós não temos que cuidar aqui em cima? O irmão Gilberto sabe disso. Com mais razão que nós que não temos cabelo, temos que ter um cuidado no asseio, senão o negócio fica estranho. Na verdade, o que é asseio, pastor? O que é asseio, essa palavra? Higiene, limpeza. Então nós temos que cortar o cabelo todo final de semana, porque senão o negócio fica estranho. Ou seja, nós, como obreiros, temos que ter um nível mínimo de asseio, de higiene, não é? Colocar um perfuminho, né? Já pensou um obreiro chega para orar com outro, um grupo de irmãos ou numa família? É um skunk que está aqui na minha casa? Não, é o obreiro, né? Que transpira, não cuida da sua higiene. Gente, eu conheço obreiros que quando vai visitar uma família, é assustador o cheiro de suor, o cheiro do mau cuidado do seu próprio corpo. Cortesia, consideração e respeito mútuos. Que lindo é sermos corteses, ou seja, termos cortesia, termos um mínimo de respeito, carinho, educação, linguagem sana, branda, tranquila. Você pode não ser o dono da oratória, mas não custa sermos simpáticos, não é verdade? Porque um sorriso, né? Um toque, um cumprimento ganha o coração das pessoas.
Assiduidade e pontualidade. O latino tem um grave problema de ser pontual. Esse é um assunto que a gente vai desenvolver um pouquinho mais à frente. Liderança genuína. Qual é a liderança genuína? Não é aquela que é imposta, é aquela que é conquistada. O verdadeiro líder, ele não impõe, ele conquista pelo exemplo. E sabe como ele conquista? Servindo. O líder não é aquele que manda, é aquele que serve para ser exemplo e os outros vão atrás dele. Autocrítica, autoavaliação. Quando possuímos a visão de Deus, temos também a de nós mesmos, a qual revela nitidamente as nossas limitações. Eu vou parar por aqui hoje, tá? Como é importante nós fazermos uma autocrítica. O que é uma autocrítica? Nós temos que parar a todo momento e fazermos a seguinte pergunta: eu poderia ser melhor? Eu poderia fazer melhor em prol da obra de Deus? Eu poderia servir melhor aos meus irmãos que estão ao meu redor? Eu poderia ser de melhor bênção na vida deles? Isso quer dizer autocrítica, autoavaliação. Irmãos, não pensemos que somos os melhores, ou que estamos sempre acertando, porque eventualmente vamos errar, eventualmente vamos fracassar, eventualmente vamos deixar bastante a desejar. Por isso, vamos sempre, a cada momento, parar tudo, botar o botãozinho no pause e fazer essa pergunta: aonde eu devo melhorar? Aonde eu estou errando? Aonde eu posso me corrigir? Amém? Todos entenderam? Uhum. Ok, o questionário já corrigimos, correto ou não? Não. Não. Vamos, então, corrigir uma parte do questionário, não toda, para não ficar muito tarde, já são 10h02. Só uma partezinha do questionário, para não comprometer aos queridos irmãos no horário. Só vamos corrigir o número 1 do primeiro bloco. Bloco 1, assinale com C para definir a alternativa certa e E para a alternativa errada. Só o número 1 em algarismos romanos, né, com as suas 10 questões. Vamos lá. Eu digo o número e você me diz se está certo ou errado. Número 1, certo ou errado? Errado. Errado. Número 2, certo ou errado? Errado. Errado. A irmã Isabel está hoje na unção do errado, tá certo. Número 3, certo ou errado? Errado. Errado, gente, o negócio tá bonito. Número 4, certo ou errado? Errado. Errado. Uou. Número 5, certo ou errado? Errado. Gente, não deixa a irmã Isabel sozinha, não. Daqui a pouco ela vai bater uma tristeza nela. Daqui a pouco estou sozinha na história. Então, repetindo. 1, 2, 3 e 4, errado. 5, errado. 6? Errado. Errado. É só da irmã Isabel, meu Deus. 7, certo ou errado? Errado. 8, certo ou errado? Certo. Certo. 9, certo ou errado? Certo. Certo. E 10, certo ou errado? Certo. Certo. Gente, próxima aula, não deixa a irmã Isabel sozinha, gente. Ela se sentiu solitária, jogada no deserto. Vamos lá, para você que perdeu o carreto. Números do 1 ao 7. Está acompanhando aí comigo? Do número 1 ao 7, todas erradas. Do número 1 ao 7, tudo errado. Ao número... Pastora Darlete, é pegadinha no mundo, é no planeta. Só tem que ler com atenção as declarações. E elas batem direitinho lá na apostila. Se a senhora lê a apostila... Eu li, os que eu fiz aqui eu li. Eu estava lendo, mas às vezes não li direito, né? Exato, exato. Só tem que ler e reler. Repetindo, da número 1 a número 7, todas erradas, todas. Conferiu lá comigo? E da número 8 a 10, todas certas. Bom? Próxima aula a gente então vai corrigir o restante. O bloco é pequenininho, então na próxima aula a gente fecha todo o bloco, tá? O restante do bloco 1 e o bloco 2, né? O bloco 2 é um pouquinho grande. Vamos tentar também corrigir juntamente na próxima aula, né? Porque no dia 16 nós já teremos a nossa provinha. Lembrando, né, se você ainda, por alguma razão, né, porque é normal, né,
no corre-corre da vida, você ainda não fez o pagamento do seu mês de outubro, tá? Procure fazê-lo o quanto antes. Se você se esqueceu, se lembre que eu não me esqueci. Entre amanhã e sexta, você vai estar recebendo um avisinho no seu WhatsApp, né, que você se esqueceu, né, de acertar a sua mensalidade do mês de outubro. E você que já acertou a sua mensalidade do mês de outubro, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Mas você que sabe que ainda não acertou, e se está com alguma dificuldade, é só me chamar. Não tem problema. Pastor, está difícil, está apertado, não posso essa semana, é só chamar. Comunicando, a gente chega longe. Se você não se comunica, fica difícil, não tem bola de cristal, né, para saber da situação financeira ou da situação pessoal que o aluno esteja vivendo, que não esteja permitindo ser pontual com as suas mensalidades. Tá bom, gente? Ficamos assim combinados? Deus falou conosco através da sua palavra nesta noite. Falou alguma coisa? Falou alguma coisa? Sim ou não? A mim falou bastante. Falou muito forte a nossa necessidade de sempre estar melhorando. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, tá? Com uma palavra de oração. Vamos pedir ao irmão Gilberto Camilo, né, que nos abra o áudio. Ele não está conseguindo ouvir. Perfeito, deixa eu ver uma... Estou com a dor de cabeça, pastor. Tranquilo, tranquilo. Vamos pedir nossa irmã pastora Darlete. Pastora Darlete, então, lá da cidade de Framingham, bonita cidade de Framingham, estará nos dirigindo uma palavra de oração e agradecimento. Também quero agradecer a presença de todos vocês, né? O casal Soares, irmã Jennifer, irmã Daniele, irmã Márcia, lá do Brasil, né? Batalhando bastante. Parabéns, irmã Márcia. Esse cantinho de oração aí será muito bonito. Obrigado, irmã Angélica. Um abraço no seu esposo. Gostei muito de ter conhecido, né, na telinha, né? Mas no ano que vem, se Deus quiser, vamos conhecer seu esposo. Isadora, Deus abençoe. Obrigado pelo teu esforço. Casal Souza Avancini. Obrigado, gente, pela acolhida que vocês nos deram aí na segunda, né? Obrigado, irmão Zandro, pela sua gigantesca ajuda hoje, né? Se não fosse o irmão Zandro, eu não usaria o canal ali de Martazinho. Eu ia nado até Woods Hole, mas graças a Deus, irmão Zandro me poupou de fazer essa viagem a nado. Irmão Jobé, que Deus lhe dê saúde, lhe cure dessa dor de cabeça. Irmã Isabel, obrigado. Irmã Leidiane e pastora Darlete, agora nos agradecendo a Deus com uma palavra de oração. Pastora Darlete. Amém. Senhor, meu Deus, mais uma vez estamos na tua presença. Aleluia. Para te agradecer por este momento maravilhoso que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de estarmos reunidos para aprender da tua palavra. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tem feito por nós nesse dia de hoje. Obrigado pela vida do pastor Luiz. Graças te damos, Deus. Obrigado pela vida de cada um aqui, dos irmãos que estamos nesta aula. Ó Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoa também o irmão Gilberto. Repreenda toda a dor de cabeça. Em nome de Jesus. Pai, cura ele, porque o Senhor é o Deus que cura, transforma e liberta. Senhor, então, Jesus, nós pedimos a cura para o teu servo, ó Pai. Senhor, muito obrigado por tudo e continua abençoando a cada um de nós, Pai. Que possamos venha continuar abrindo nossas mentes, ó Pai, que nós viemos aprender mais e mais da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por este momento, ó Pai. Te agradecemos, não só hoje, mas em todo para sempre. Amém. Em nome de Jesus, amém. Nosso lema para terminarmos: seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Ótima noite. Até a próxima semana, dia 9. Se Deus quiser, a paz do Senhor, bom descanso a vocês. Não se esqueçam dos exercícios que vamos corrigir na próxima aula. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos.